Para falar sobre o crime que vitimou o sargento Marcos Antônio Borges de Campos, que ocorreu no dia 1º de setembro, povoado Matapuã, na zona de expansão da capital. O policial militar estava de folga, comemorava em sua chácara a recente promoção à graduação de sargento, com familiares e amigos, quando 3 bandidos armados invadiram a propriedade. O PM entrou em confronto com os bandidos e conseguiu alvejar em legítima defesa um deles, que veio a óbito. Mas em seguida, o policial foi atingido na região do tórax e não resistiu aos ferimentos. O Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, deu detalhes da manhã de hoje sobre uma operação com um dos envolvidos na morte do militar. Põe na tela que eu quero ver. É isso mesmo. Marcelo Henrique, conhecido como Marcelo Cheiradão, tinha 24 anos e é o segundo suspeito aí de envolvimento com o caso do sargento Borges, que morre em confronto com a polícia. Quem tem mais informações é o delegado André Davi, aqui do COP. E eu já começo te perguntando, delegado, como é que a polícia chegou até o Marcelo Henrique? Bom, as investigações se iniciaram logo após o crime, né, que ocorreu dia 1º de setembro. Na semana posterior, que o crime ocorreu no fim de semana, né? Durante a semana posterior nós conseguimos chegar ao Zé Lucas, no município de Fátima, Bahia, no Largamel, um dos envolvidos, que entrou em confronto conosco. E na manhã de ontem, após um trabalho investigativo, de inteligência, pedimos mandado de prisão. Ele tinha um mandado de prisão por esse crime, foi exarado o mandado de prisão por esse crime. Nós fomos cumprir esse mandado de prisão, nós, a Polícia Civil, o COP e a Polícia Militar, através do 11º Batalhão. E ele nos recebeu a balas, né? E houve um confronto e ele veio a óbito. A gente tem então informação do Marcelo Cheiradão, teve também o Largamel, né, que foi nesse confronto lá em Fátima. Teve mais um homem que morreu no dia, né, que trocou tiros com o sargento, e um menor apreendido. Então a gente já tem 4 pessoas envolvidas nesse crime. A polícia tem informação de mais alguém que tenha participação? Sem falar no próprio sargento, né, que foi morto de forma cruel, covarde. Se obtivermos a informação de a participação de mais elementos, tenha certeza que nós vamos pegar. Não tenha dúvida disso. Então as investigações continuam? Continua, nós só vamos descansar quando esse crime for todo solucionado e todos os elementos pagarem por esse crime. Delegado, agora a forma de atuação desse grupo, né, um grupo bastante conhecido ali na região do Mosqueiro, parece que eles moravam naquela região e sempre cometiam crimes ali naquela região. A forma de atuação deles é diferente da versão apresentada pelo menor. É diametralmente oposta, né? Esses assaltos que eles perpetravam no Mosqueiro, esses assaltos eram realizados com um número volumoso de marginais, né? De aproximadamente de 5 a 6 elementos agiam nessa empreitada criminosa. E segundo o adolescente, só entraram ele e o Binho, né? Bom, mas a gente não trabalha só com a versão do adolescente. Essa versão tem que se coadunar com todos os elementos probatórios. E os elementos probatórios que nós coletamos, as investigações, o trabalho de inteligência, chegaram a mais elementos, como o Largamel, a Marcelo Cheiradão. E o Marcelo Cheiradão, ele tinha uma ascendência sobre os demais marginais, lá, inclusive sobre o Binho. O Marcelo Cheiradão, ele comandava o tráfico naquela região. O Binho era soldado do tráfico dele. E pode ter certeza que o Binho não ia praticar uma ação criminosa na área do Marcelo Cheiradão sem a anuência e sem a participação dele. Não tenha dúvida disso. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Parabéns pelo trabalho. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline. Está aí, portanto, o trabalho do pessoal do COP foi prender. Mas o elemento reagiu à prisão e foi trocar tiro com a polícia. Se troca tiro com polícia, Coronel? Eu creio que não. Eu acho que trocou tiro é inevitável. Eu acho que a resposta tem que ser dada dessa forma e a sociedade, de forma geral, tem que parabenizar o trabalho que foi realizado pelo COP, né, o trabalho investigativo e da ação da tentativa de prender. Se ele não quis ser preso, atirou contra o policial, a legítima defesa está mais do que comprovada e a necessidade de se buscar a solução desse caso, que era também de grande repercussão. Há um tempinho que o Coronel Maurício está ali no cantinho, amulengando um celular que ele não tira da mão. O que é que tem aí de novidade? Bom, Douglas, eu vou lhe mostrar aqui, né, porque talvez não dê para aparecer. Sim. Primeiro, o prefixo dessa aeronave, HLT, né? Sim, sim. Hotel Lima Tango. Bom, a categoria dela está TPX.
pelo menos até às 18 horas, 6 minutos e 46 segundos. O que isso quer dizer? Que ela não pode operar em operação policial. Ela não pode realizar essas atividades. Ela pode fazer o transporte de passageiros. A situação para se realizar, ela precisa estar ADE, para que possa pousar na rua, realizar as operações de à disposição do Estado. Do Estado, né? Então, ela precisa estar nessa categoria. Sim. Então, o que foi narrado pelo assessor de comunicação, Lucas, não é a verdade ampla dos fatos, né? Existe uma aeronave pousada que, entretanto, para atuar, ela vai atuar no transporte de passageiro. Ela tem várias limitações legais, né? Porque a aeronave que vai atender a operação de resgate e operação policial, ela precisa estar registrada na ANAC até para que possa receber um prefixo de Falcão 01, que é o caso para facilitar a comunicação com a torre de comunicação. Então, se não existe isso, me desculpe mais uma vez falar, faltou se programar para que a população realmente possa ter atendimento. Então, não é uma verdade, né? Deixa eu mexer aqui nos meus arquivos. Uma certa feita, bandidos assaltaram o Banco do Brasil e Lagarto. A polícia começou a diligenciar e encontrou os elementos ali próximo a Itaporã e Salgado. Houve uma intensa troca de tiros. Um dos bandidos morreu abraçado a um saco cheio de malote, cheio de dinheiro, R$1.100.000. E esse dinheiro foi levado pelo Maurício Nunes de helicóptero para o Banco do Brasil. Ele desceu na Praça General Valadão. Quer dizer que essa aeronave aí não pode. Essa aeronave ela não pode. Ela pode fazer o transporte, seja de pessoas, ela pode levar as pessoas, tá? Ela pode retirar de um determinado local e pousar em qualquer local. Mas aquele atirador de elite não pode ali. Ela não pode. Tá né? Bem como realizar o resgate de pessoas dentro da aeronave. Mas se ela tivesse ontem, já serviria... Ela serviria para pelo menos ser uma plataforma elevada, né? É o que a gente comenta. Se houvesse uma aeronave capacitada a operar ou, na situação ADE, à disposição do Estado, ou TPX, ela não poderia fazer ações policiais, tá certo? Não poderia ter um homem embarcado na porta, não poderia fazer um rapel, não poderia fazer a transferência de pessoas, porque ela não vai estar preparada para a disposição do Estado. É como um carro locado, né? Se você tem um veículo locado, né, é o que o Estado sempre faz, loca um veículo e transforma aquele veículo para a atividade policial. Então, isso vai constar no processo licitatório para que o veículo locado ele passe a ficar à disposição do Estado. É muito similar a questão do veículo e da aeronave. Olha, para que não saiam comentando aí, essa turma do quanto pior, melhor, a gente torce para que essa burocracia seja sanada o mais urgente possível. Coronel Maurício, muito obrigado. Um abraço, tudo de bom. Bom dia das crianças, senhor. Para todos nós.